Gente, eu não sou a blogueirinha do fim do mundo, mas voltei. Eu estive fora ainda com os meus cabelos de Covid, que foram tirados hoje. De Covid porque eu não cortei durante a pandemia, mas entendi que hoje seria um bom dia para cortá-lo. E vamos continuar com as nossas meditações nas escrituras. A gente estava vendo aí a história de Davi, mas o mês de janeiro foi bem corrido. E aí a gente estava postando trechos de outras mensagens. Mas vamos tentar retornar na medida do possível. Hoje eu gostaria de meditar com você rapidamente sobre o fator espiritual em voga no Brasil. É um fator espiritual que vai da questão da organização social, das questões políticas, das questões do que está acontecendo com os engendramentos das igrejas, o que está acontecendo, porque é incrível como que muitos servos do Senhor vão defendendo uma coisa que lhes é na cara corrompida, com aquelas desculpas, as quais eu já te convido a desprezar essas desculpas. Não adianta a gente ficar falando de quem já não mais está no poder. E eu não vou falar aqui com você essas coisas porque eu não gostaria que esse governo fosse eleito. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a verdade do fato. O que está acontecendo agora? Agora nós temos um governo que se diz governo cristão, governo de valores, governo de princípios, mas um governo tão contraditório. É um presidente que é o cumprimento de Apocalipse 13. É claro que ele não é o anticristo, mas ele é um dos, com certeza. E ali já do versículo 1 ao 5 você já encontra algumas coisinhas, né? É uma entidade que sobreviveu a uma ferida mortal. Seja essa ferida engendrada ou não, com ele sabendo ou não, mas o fato é que o presidente da República, neste momento, ele é um sobrevivente de uma ferida mortal, da qual ele sobreviveu e passou a ser adorado, e incrivelmente adorado por gente que diz adorar a Jesus. E é aí que os crentes vão fazendo o seu papel de besta, né? Mas você quer saber se o presidente é um homem verdadeiro? Porque o que acontece? Ele fala muito essa questão de conhecereis a verdade vos libertará, mas faça um teste muito simplesinho. Veja se ele é um homem da verdade ou da mentira. Porque, é claro, ele é um homem de verdade, mas não quer dizer que ele é um homem da verdade. Ele é próspero, mas não quer dizer que a sua prosperidade tem a ver com a verdade eterna do Evangelho, tem a ver com determinadas mentiras eternas, né? O primeiro sinal que ele mostraria pra gente que ele é um homem da verdade é que ele se comportaria como presidente da República, da coisa pública, de quem votou nele e de quem não votou nele. Mas o que ele faz desde o começo? Primeiro, que ele não preside o Brasil. Segundo, que ele preside lá as forças de segurança. Ele atua, em vez de atuar como presidente da República, ele atua como um sindicalista de segurança pública. Porque ele vai lá todo dia nos quartéis, fazendo seus conchavos, uma série de coisas. Terceiro, é que ele nega tudo. Ele nega tudo para ele continuar fazendo as coisas que ele nega. Ele nega que teve ditadura porque ele está engendrando um golpe. A gente não sabe dizer se ele vai conseguir dar esse golpe. Mas ele está aí visitando quartel por quartel, enchendo a coisa pública de pessoas da segurança pública. Ele ficou muito irritado porque ele foi flagrado, né? Aqueles 15 milhões de leite moça, aqueles 2 milhões de reais em chicletes, aqueles 27 milhões de reais em pizza. Aí vem os defensores da besta dizer: ah, mas é porque é para o governo todo. Gente, que governo é esse que em menos de um ano gastou 27 milhões de reais em pizza? Não tem um aparelhamento aí, não? Não tem alguma coisa em curso, não? E é tão verdade isso que eu estou te falando que ele fez igual aquele menino que está fazendo coisa errada é flagrado, né? Ou aquele homem que está traindo a mulher é flagrado. E aí ele começa: você é doida! Enfia isso num bom lugar, porque foi exatamente nesses termos que ele falou, né? Esse leite moça é para enfiar no rabo dos jornalistas. Eu estou repetindo as palavras do presidente da República. Aí ele faz isso tudo e a crentalhada defendendo isso. E aí ele se sente flagrado porque ele está dando vida boa à segurança, ele está dando vida boa ao exército, ele está dando vida boa à marinha, à aeronáutica, a uma série de pessoas. É claro que nem todo mundo das Forças Armadas e da Segurança Pública concorda com o que o presidente está fazendo, mas ele está mancomunado com gente da alta ali,
E ele está preparando todo mundo porque, olha a tentação, é aquela tentação do diabo para Jesus no monte. Ele está dando vida boa às Forças Armadas e à segurança pública, porque na hora que ele precisar de proteção, o que os caras vão dizer? Ah, gente, mas olha a vida que a gente tem, porque ele poupou a segurança pública como um todo da reforma da Previdência, ele melhorou os salários, ele está fazendo isso tudo não é porque ele é um presidente bom para as Forças Armadas, não. É porque ele está montando a sua milícia para dar o seu golpe que ele vive negando o golpe militar porque ele quer dar o golpe dele. Né? Um outro sinal curioso é o que está acontecendo precisamente hoje, no dia 1º de fevereiro de 2020. Uma presidenta ganhou lá no Mianmar, uma mulher ativista que tinha pelo menos 15 anos, que havia sido presa por questões sociais, que ela era uma aguerrida, ganhou o prêmio Nobel pela causa social, e aí o exército do Mianmar faz o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. No sábado, dia 30, eles negam que nós vamos cumprir a Constituição, igual o Bolsonaro, ele vive falando que vai cumprir a Constituição, mas ele não cumpre. Aí o exército falou que iria, as Forças Armadas, na verdade, do Mianmar, né, falaram que iriam cumprir a Constituição, e aí a gente amanhece hoje com um golpe dado. A presidente que ganhou, ela está presa, tadinha, já passou 15 anos da vida dela presa e agora está presa pelo golpe militar. E o Bolsonaro, muita gente do mundo inteiro se pronunciou hoje, muitos presidentes, porque quem tem caráter se pronuncia. Porque se fosse alguma coisa da Venezuela, o bonitão já estaria falando alguma coisa, porque ele se esconde atrás de algumas coisas que lhe são convenientes. Mas cadê o Bolsonaro falando contra este golpe militar? Ele não vai falar contra não, sabe por quê? Porque ele está tramando o golpezinho dele. Mas aí é que está a coisa diabólica. Por que os brasileiros estão calados em relação a isso? Ele é um homem covarde, você precisa prestar atenção nisso, sabe por quê? Se o Bolsonaro não fosse um homem covarde, ele não ficaria fugindo da imprensa, não. Porque você, na sua ingenuidade, cai nesse discurso. Ah, não, mas é porque a imprensa implica com ele. A imprensa sempre vai ter alguém de todos os setores da sociedade que vai implicar com o presidente. Mas ele não é o presidente da República, ele não se candidatou para este cargo. Ele assuma o caráter público do seu cargo. O que ele faz? Ele se esconde numa live, aí quinta-feira ele vai lá, dá as justificativas dele para o público que o quer ver, e o público que quer arrancar dele alguma coisa, fica de lá vendo ele mentir, e ele não precisa de ser interpelado, ninguém pergunta para ele, quem está ali para fazer as vontades dele. Mas se ele fosse presidente da República, da res pública, da coisa pública que paga o seu salário, ele responderia às perguntas que a imprensa faz, sejam perguntas capciosas, sejam perguntas truculentas. Se ele não deve, ele está correndo do quê? Até Deus, quando se fez homem, respondia o que era necessário responder e a ninguém tratou mal. Mas como ele está fazendo coisa errada, ele sempre vem com essas agressividades. Aí o povo desvia o assunto, né? Não, você está chocado com o palavrão do presidente. Quem não fala palavrão não é essa a questão. É que o palavrão de um homem que está na coisa pública sai de maneira estratégica, que é para desviar o assunto e não responder o que nós temos o direito de saber, qual é a sua, presidente. É o que a gente deveria querer saber. Mas, como a coisa tem contornos de anticristos, ou seja, contornos de principados e potestades, o diabo está sendo próspero. O diabo está cegando as mentes e os olhos dos crentes. Crente que acha que tem a revelação do Espírito Santo está bebendo os vômitos do anticristo bem na cara deles. E dá para você discernir que é anticristo por causa disso. Ele tem um discurso cristão, mas fala palavrão. Ele sobreviveu a uma ferida mortal. Ele está lombrando todo mundo. Ele está fazendo aliança com aquilo que há de mais desonestos nas igrejas evangélicas. Né? Ele até tem traços em comum com o Bispo Macedo. Né? Você pega o Bispo Macedo, por exemplo. É um homem de uma igreja neopentecostal que adora pregar sobre o Espírito Santo. Use a inteligência e veja o Espírito Santo. Mas sabe, observe as rotinas deste homem que adora falar do Espírito Santo. Ai do Espírito Santo se manifestar num culto da Igreja Universal. Ele está igual o Marco Feliciano também, tramando com o pregador Abílio Santana sobre como impedir profetas de entregar mensagens, porque eles estão com medo de Deus desmascará-los. Né?
ao povo, mas esse dia vai chegar, eu não sei se vai ser em público, mas vai chegar, se esses caras são de Deus. Se eles não são de Deus, eles vão morrer assim, prósperos, fazendo todas as porcarias que eles estão fazendo e botando Jesus como maquiagem. Mas o Bispo Macedo é um cara que fala do Espírito Santo, mas aí do Espírito Santo se manifestar ali, olha, quem pode se manifestar é o diabo, porque o diabo dá dinheiro para a Universal. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por você que congrega na Universal. Eu estou falando do ardil do seu líder. O seu líder deveria ser Jesus de Nazaré. Mas as pessoas acabam servindo a homens e o Bispo Macedo é um homem servido por essas pessoas que acham que a vida delas foi abençoada por causa deste homem que fala tanto do Espírito Santo, mas não quer saber de Espírito Santo no culto dele. Mas o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Bolsonaro é um homem que adora falar da verdade, que adora dizer que nós vamos conhecer a verdade, que a verdade vai nos libertar. Aí ele fala da verdade para cada vez mais praticar a mentira, cada vez mais e sempre. Este é o presidente Jair Bolsonaro, o queridinho dos cristãos, um anticristo bem na cara dos cristãos e ninguém está percebendo. Eu estou falando isso tudo porque a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas é contra esses principados, essa sua percepção que está embotada, essa percepção de gente tão querida que está achando bonito. O que eu mais vi esses dias foi crente elogiando o Bolsonaro, mandando enfiar leite moça no rabo dos jornalistas, crente achando isso bonito. Só que ele fazendo isso tudo porque ele foi flagrado tramando com as forças armadas, com as forças de segurança, dando-lhes vida boa. E a dica que eu tenho para te dizer que isso aconteceu é um vídeo gravado pela própria Carla Zambelli, onde ela chega e zomba do Brasil. Ah, quer ter a vida boa que os militares têm? Faz concurso e passa, porque ela é uma esposa de um desses bitolões das Forças Armadas que estão ali tramando, bancando os conservadores, mas eles estão conservando, é o golpe que eles estão fazendo. Deus queira que isso tudo seja frustrado em nome de Jesus. Mas tem um segredo nisso. São os meus olhos e os seus olhos estarem bem abertos. Você ama o presidente Jair Bolsonaro? Você gostaria de ver o presidente Jair Bolsonaro salvo, liberto dessa entidade que o constitui? Ah, o segredo seria todos nós nos juntarmos para arrancá-lo de lá. Sabe por quê? Ele iria ficar possuidaço, ele iria mostrar o demônio que ele é, o demônio que ele esconde, a força de onde ele emergiu, mas nisto ele seria salvo. Mas vocês estão aí passando pano para ele, estão tentando justificar palavrão, né? E eu estava dizendo, ele é um grande covarde, por quê? Porque enquanto vocês ficam disputando essas opiniões, se está roubando, se não está roubando, essas coisas todas, isso tudo vai vir à tona uma hora, por isso que ele é tão nervoso para encobrir tudo. Eu fiquei assustado com a capacidade do filho dele, Flávio Bolsonaro, de interferir no judiciário do Rio de Janeiro, né? Todo mundo ali foi mudado, alguma coisa aconteceu, porque o judiciário está aparelhado por este governo também. A Polícia Federal está aparelhada por este governo, né? Porque alguma coisa de macabro que tem nos poderes encontrou amparo neste governo. E nós que pagamos impostos temos de acordar no nome de Jesus. E aqui eu vou misturar religião e política assim, porque isso é igual às visões do profeta Daniel. Tem espírito ruim nessa história, sim. Sem querer ir para o lado alucinatório do Capo da Ciolo, mas sem ir para o lado cético de quem não quer enxergar que tem uma coisa muito espiritual aí. Porque essa é a última questão que eu queria trabalhar com você. O que você acha que está sustentando Bolsonaro no poder? Né? Pegando toda a história, a cultura e a formação sociológica brasileira. O que está sustentando Bolsonaro no poder? É exatamente o fato de que ele não mexe no privilégio dos privilegiados. Né? Ele ficou nesse sentido até mais capcioso do que o ex-presidente Collor, que falava que ia ser um caçador de marajás quando ele era um marajá. Né? Agora o Bolsonaro não. Ele vende a ideia de que ele está com a verdade, de que ele é perseguido, mas engraçado, por que ele não enfrenta tudo se ele é um homem da verdade? Por que ele não vai a público e dá entrevista para a imprensa inteira e não para a imprensa que ele quer, na qual ele quer ser entrevistado? Mas porque ele está escondendo coisa de mim e de você, e ele sabe disso, e ele é capcioso, ele não é nenhum bobinho voluntarioso não, ele é voluntarioso sim, mas ele é tudo calculadinho. E aí quando ele é flagrado, ele parte para o palavrão, porque apelou, perdeu. Né? E aí ele apela e fica todo mundo achando bonitinho. Mas o que o sustenta lá, pensando no sentido antropológico, é que quem tem poder, os mega fazendeiros, os
donos de empresas nacionais, o pessoal da Fiesp, o pessoal que manda nas produtividades do Brasil, eles não estão tendo os direitos, os privilégios mexidos, que eles nem têm direito, eles têm privilégios. Né? As famílias tradicionais do país não estão tendo seus privilégios mexidos. Então, eles acham que o Bolsonaro não é um grande presidente, mas eles vão sustentá-lo lá, porque ele lhes é a garantia de privilégios. Se eu e você, cá de baixo, pobretões, não acordarmos e não nos unirmos, e sobretudo, eu estou falando com crente aqui, se nós não buscarmos ao Senhor para vir intervir nisto, esse cara vai fazer mais coisas ainda. Ninguém acredita, mas ele cada dia vai mostrando que ele tem um espírito fascistoide, ele é dessa ala fascista. Ele está fazendo o que ele quer fazer, rindo da cara de todo mundo. Aliás, é estranho ele ser tão corajoso em xingar palavrões, porque ele está sendo protegido por essa elite que não está nem aí para você, que não está nem aí para mim. É uma elite que, se o Bolsonaro desgraçar esse país inteiro, eles vão embora daqui, eles têm meios, eles botam o filho dele para estudar no exterior. Então, nós aqui de baixo que temos que nos unir e juntarmos diante do Senhor e falar: Senhor, Tu és o Deus dos pobres, como diz o Cântico de Maria. Tem misericórdia de nós, tira este homem do nosso caminho, desnuda este homem a quem ele tem de ser desnudado, que são os crentes e os pobres, eu diria aqui especificamente. Não caia nesses discursismos aí, dessa mentirada toda. Não adianta ficar falando de governos anteriores. Esse cara não foi eleito dizendo que ia consertar a coisa? Ele não está consertando nada, ele está deixando muita gente boa morrer, ele está se escondendo e aí vendendo para você a ideia de que ele é um homem perseguido, que tudo a culpa é dele. Não é que tudo a culpa é dele, não. Mas se ele realmente tem certeza de que a culpa não é dele, ele vá à imprensa toda, não só lá a Record que ele está patrocinando, nem SBT e nem CNN, mas a imprensa toda, e responda como um homem que não deve nada às perguntas que se lhe forem feitas. Fora isso, não se deixe mais dobrar por isso, não se deixe. Vamos clamar ao Senhor, vamos nos juntar, cada um na nossa casa, cada um na sua intimidade. E é claro, Deus não tem o compromisso de mudar as estruturas sociais. Isso é por nossa conta, são as pessoas que constroem. Eu só estou aqui, digamos assim, juntando religião e política porque tem um elemento espiritual aí. Os que se dizem servos do Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, têm se deixado levar por esse espírito da mentira. E a pergunta que eu te faço é: quem é que governa a sua vida? É a sua idolatria a Bolsonaro? Ou é o Espírito Santo que revelou para João em Apocalipse capítulo 13 quais eram as características da besta? E a gente precisa fazer isso agradecendo a Deus profundamente pelos outros poderes. Porque tem mentiras que ficaram engendradas na população, principalmente a população mais carente e às vezes mais mal informada, digamos assim. Por exemplo, o auxílio emergencial, que foi uma luta do Legislativo, do Congresso, dos deputados, dos senadores, a que a gente critica tanto, e continuamos sendo as nossas críticas, mas foram eles que fizeram o presidente aprovar um auxílio emergencial de R$600, quando ele e o seu ministro só queriam dar a você, que recebeu esse auxílio, R$200. Por outro lado, o presidente soltou o dinheiro obrigado pelo Congresso e deixou um tanto de gente que não deveria receber. E a gente nem está vendo essas reparações sendo feitas, né? Parece que muita gente do Exército, ó, de novo o Exército, recebeu esse auxílio sem precisar receber, né? Gente, aí tinha até candidato recebendo isso. E é isso, ele acaba fazendo as coisas porque o Congresso o obriga a fazer, mas ele também faz de qualquer jeito. Igual ele soltou dinheiro também para a Covid, mas ao mesmo tempo que ele pregava contra a prevenção à Covid, ele pregava contra o uso de máscara, zombava de quem tinha Covid. Vocês veem aí, tá tudo gravado. Então a gente tem de agradecer a Deus profundamente pelo poder legislativo e especialmente pelo poder judiciário, que a gente pode ter todas as críticas, mas graças aos três poderes, né? Eu acho engraçado os fãs de Bolsonaro terem raiva dos outros poderes, falam tanto em submissão às autoridades, mas a autoridade constituída no nosso país, ela é constituída por três poderes: legislativo, que faz a lei, o executivo, que é o presidente, que é o grande rebelde da nação, né? E o judiciário, que faz a garantia da Constituição acontecer.
E aí, graças a esses dois poderes, já que o executivo tem essa lambança toda, disfarçado de cristandade, graças a esses dois poderes, né, o legislativo, que é constituído por deputados e senadores, e o judiciário, é que coisas piores ainda não aconteceram, porque o homem vai com intenções, aí vem lá e interfere, graças a Deus. Eu não sei porque você que diz amar a Jesus é contra isso, é contra estes poderes que modulam uns aos outros. Tem truculências? Tem, em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os poderes. Mas graças a esses dois poderes é que houve o auxílio emergencial. E graças a esses dois poderes é que muita coisa que esse homem queria fazer, ele não conseguiu. Embora ele esteja lá tramando com as forças de segurança da nação, que estão sendo cooptadas pela grana que está entrando, pela vida boa que ele está dando a elas. Eu tenho alguma coisa contra o presidente querer dar vida boa às seguranças? Não. Mas quando ele quer dar vida boa apenas à segurança, como se não houvesse outros setores da sociedade, isso está contando para mim e para você que esse cara está cometendo um crime, ele está tramando. E é muito triste ver você concordando com isso. E se você serve ao Senhor mesmo, por que você está se deixando levar por umas destas bestas que se tornaram presidente da República nesse país? Responda isso. Se você não entendeu nada do que eu falei, volte o vídeo, veja do que eu estou falando, das truculências do presidente que parecem sofrimento, mas são truculências. E comece a clamar ao Senhor. O desafio está posto. Que o Senhor te abençoe.